Chá Comigo, o podcast de Tsering Powder. No meio do caos e da instabilidade, não só exteriores, mas interiores, sentimos muitas vezes a necessidade de nos refugiarmos. O mundo é incerto, as notícias sucedem-se, as exigências acumulam-se, as solicitações são mais que muitas, mas mais difícil do que o barulho lá fora é o barulho cá dentro, na minha cabeça, no meu coração. Os pensamentos que não param, as emoções que se intensificam, os medos, os desejos, as inquietações, os projetos, as ansiedades. Então, procuramos fugir, abrigarmos-nos desse temporal, dessa tempestade que nos rodeia e que nos invade. E no chá de hoje gostava de falar convosco sobre isto. O que é que realmente constitui um refúgio? Um refúgio eficaz, onde posso encontrar, como posso desenvolver, como posso criar. É que há muitas maneiras de fugir e nem todas nos oferecem um refúgio estável ou seguro ou positivo. Há quem se refugie na bebida, por exemplo, ou nas drogas. É uma expressão até, refugiou-se na bebida. Há quem se refugie ou quem fuja através da alienação televisiva ou nas redes sociais, na anestesia do scroll interminável dos nossos telefones. Estas são fugas inúteis, algumas delas francamente destrutivas, não é? Não porque sejam más moralmente em si, mas porque nos afastam de nós próprios. Não enfrentam o caos, suspendem-no apenas temporariamente. Criam como que uma pausa artificial, anestesiam-nos às vezes, mas deixam a tempestade intacta e às vezes quando regressamos, não só ela continua lá, mas está até mais forte do que antes. Há fugas mais subtis, que não são destrutivas. Há quem se refugie no trabalho, são os chamados workaholics. Há quem se refugie na criação artística, na música, na leitura, na fotografia, nos passeios, na natureza, nas interações sociais. Não são necessariamente destrutivas, aliás, por natureza não são, claro. Pelo contrário, podem ser profundamente criativas. O trabalho é útil, senão ninguém nos pagava para o fazermos, e pode ajudar a organizar a mente, a nos proteger das emoções, do caos interior. A arte pode transformar a dor. A leitura abre horizontes. A fotografia, os passeios na natureza são formas de nos apaziguarmos, digamos. Mas mesmo assim é preciso honestidade. Estamos a criar ou estamos a evitar? Estamos a expressar ou estamos a esconder-nos? Estamos a aprofundar ou apenas a ocupar o tempo, que é o que muitas vezes fazemos? Porque o ponto não é a atividade em si, é a motivação. E aqui, por exemplo, há quem também se refugie na ação solidária, na defesa de causas, e esta é sem dúvida uma canalização positiva da energia, porque abre o coração, dá sentido, cria impacto real no mundo. Servir, proteger, apoiar, são expressões nobres da nossa humanidade. No entanto, mesmo aqui é necessária lucidez, porque dependendo da motivação, o ativismo, ou a solidariedade, o altruísmo, podem ser uma forma subtil de escapismo, uma forma
de não olhar para o nosso próprio desconforto, de não enfrentar as próprias feridas, de substituir o silêncio interior por uma urgência permanente. Quando nasce da clareza e da compaixão, a ação é estável e generosa, mas quando nasce da reatividade ou da necessidade de preencher um vazio, corre o risco de se tornar mais uma agitação e mais uma forma de fuga. Aqui o critério não é a causa, mas é o lugar interior de onde ela brota. O refúgio verdadeiro, eu diria que é o refúgio que é eficaz, independente das circunstâncias. Não é apenas uma mudança de foco. É um refúgio que nos permite encontrar a estabilidade no meio do caos, a estabilidade interior, não dependente de nenhuma ação externa. Essa instabilidade que estamos a falar não é simplesmente o caos do mundo exterior, é a instabilidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E na maioria das vezes, em todas estas atividades que eu descrevi, nós não estamos sempre necessariamente a procurar um refúgio, estamos a proteger-nos através da evasão, a distrair-nos, a manter-nos ocupados, entorpecidos, distanciados do que é desconfortável. Estas formas podem parecer proteção, mas na verdade são formas de simplesmente nos desligar temporariamente da turbulência, e isso não traz estabilidade, não acalma a tempestade. Muitas vezes, pelo contrário, alimenta o frenesi interior, acrescentando mais inquietação ao que já era instável. No budismo, nós falamos do refúgio nas três joias: o Buda, o Dharma e a Sangha. Neste contexto, o Buda significa o reconhecimento de que existe um estado que está para além do sofrimento, que esse estado é possível, que houve alguém que o atingiu, ou muitas pessoas, mas no caso simbolizado pelo Buda, mas não somente alguém o atingiu, mas nós também o podemos alcançar. O Dharma é o reconhecimento de que existe um método para alcançar esse estado. E a Sangha é o reconhecimento de que existem pessoas que nos podem não só guiar, mostrar o caminho, mas fazê-lo conosco. E este refúgio não é uma fuga. É uma forma de proteção, sim, mas não através da negação ou da evasão. Protege através da consciência, através da compreensão, através do enraizamento. Claro, sim, estamos a tentar libertar-nos do sofrimento, mas não ao afastar-nos dele. Mas sim ao olharmos diretamente para onde a confusão começa, onde se encontra a raiz de todos os nossos problemas, de toda a nossa ansiedade. E reconhecemos que há causas, que há um caminho, que há um método e que não estamos sozinhos para percorrer esse caminho e aplicar esse método. Mas embora no início estas três joias podem parecer externas, soam como coisas exteriores a nós, é algo fora de nós em que nós confiamos, um mestre, um ensinamento, uma comunidade, mas gradualmente, através da prática, do treino, esse refúgio é internalizado. Descobrimos, pouco a pouco, leva tempo, mas descobrimos que a mente tem uma dimensão que não é caótica, que por baixo do movimento incessante dos pensamentos existe um espaço, uma clareza, um silêncio que não é vazio, mas vibrante, terno, caloroso, sensível, atento. E assim, com o tempo, a mente torna-se refúgio, a paz torna-se refúgio, a ternura
torna-se refúgio, o silêncio torna-se refúgio. E este é um refúgio completamente diferente das várias níveis de fuga, porque não elimina as emoções, não faz desaparecer as dificuldades, não baixa o volume dos pensamentos. Permite que tudo surja e se dissolva sem nos arrastar. Quando reconhecemos a natureza da mente, aberta, lúcida, não fixa, começamos a perceber que o caos não tem a última palavra. Que os pensamentos são movimentos, sim, mas não são estruturas permanentes. As emoções são ondas, mas não são o oceano. Então, quando a vida nos puxa de volta para a turbulência, quando as circunstâncias nos abalam, quando a ansiedade surge, sabemos como regressar. Sabemos como voltar àquele terreno, àquele centro. Não porque nos afastamos do mundo, mas porque deixamos de ser levados por cada onda. Talvez possamos dizer que existem vários movimentos perante o caos. A fuga destrutiva, aquela que nos destrói, que nos fragmenta, que vai do muito destrutivo ao simplesmente alienante. A fuga criativa, que pode transformar qualquer coisa em beleza, mas que ainda assim depende de algo exterior. A fuga altruísta, que dá sentido, que é útil, mas que para ser realmente estabilizadora tem de partir de uma motivação clara, de um centro claro, que é este refúgio verdadeiro, que nasce do reconhecimento daquilo que nunca foi instável, de que aquilo que nunca é destabilizado. E este reconhecimento, claro, não é intelectual. Não chega a perceber. Tem que ser experiencial, temos que o tornar nosso. Temos que o vivenciar. Para descobrirmos pouco a pouco que aquilo que somos em essência não é um turbilhão, mas o espaço onde o turbilhão acontece. E isto muda tudo. Por isso, o refúgio não é anestesia, não é distração, não é controle, não é fuga. É intimidade com a realidade. É saber que mesmo quando a tempestade sopra, há algo que não se desmorona. É regressar vezes sem conta ao lugar de onde não precisamos de fugir. O refúgio não é uma fuga, nunca poderá ser uma fuga. É voltar para casa. E pronto, este era o nosso chá de hoje. Espero que tenham gostado e que lhes diga alguma coisa. E sobretudo e acima de tudo espero que lhes dê vontade de encontrar, cultivar, reconhecer este refúgio. O refúgio perfeito. O refúgio que sempre existiu dentro de nós.